Rival, o que Marco Rubio revelou sobre a estratégia dos Estados Unidos para a Venezuela nessa audiência que, é bom destacar, durou quase 3 horas no Senado americano? Bem, em relação à Venezuela, ele disse que não há necessidade de realizar novos ataques militares, que ele não vê essa possibilidade neste momento, porque o regime venezuelano está cooperando com os Estados Unidos. Foi uma audiência fascinante, na verdade, incluindo esse bate-boca entre ele e o senador republicano Rand Paul, porque o Marco Rubio ele tem uma visão bem mais associada à visão do establishment republicano do que a de Donald Trump, no que diz respeito à política externa. E ele colocou essas visões, o que não refletem necessariamente o estilo de Donald Trump e a própria conduta que o Donald Trump pode adotar em relação a todos os temas que foram abordados. Então, é uma visão bem mais pragmática, bem mais conservadora, bem mais convencional do que a de Trump. Mas, de qualquer maneira, boa parte do que ele disse, pelo menos, faz sentido, né? Ele diz que a OTAN não precisa se preocupar por causa da Groenlândia, que essa questão já foi equacionada. Em relação ao Irã, ele diz que essa enorme mobilização de meios marítimos, são 10 navios de guerra, incluindo o porta-aviões Abraham Lincoln, que já chegaram lá na região próxima ao Irã, estão lá para proteger as tropas americanas, as forças americanas, os alvos americanos. Portanto, seria uma postura defensiva e não uma preparação para uma ação contra o Irã. Diferentemente de declarações do presidente Trump hoje mesmo, que voltou a ameaçar o Irã se não chegarem a um acordo nuclear. Então, como se vê, Marco Rubio é aquilo que, digamos assim, os republicanos gostariam que fosse verdade, né? E agora, com relação a esse debate entre ele e o Rand Paul, foi um debate interessante porque o Paul não estava defendendo Nicolás Maduro, nem sequer a legitimidade das eleições dele, mas dizendo que isso cria o caos se você começa a arbitrar eleições em outros países dessa forma, capturando aqueles que você considera que não foram eleitos. Então foi nesse contexto que ele citou o fato de que Donald Trump não aceitou a vitória de Joe Biden em 2020, disse que ele tinha perdido, e Jair Bolsonaro não aceitou também a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Então, é um argumento muito interessante. Você fala, você vai semear o caos se você começar a agir dessa forma, mesmo que a eleição de Maduro não tenha sido legítima. Agora, falando especificamente da Venezuela, nessa situação, a gente poderia esperar que essa discussão continuasse, tal absurdo, ou pelo menos a falta de explicação clara sobre o que motivou realmente aquela invasão, aquela operação. E parece que passou. E as pessoas não lembram mais sequer onde está Nicolás Maduro, não se fala sequer no julgamento que ele vai sofrer, na nova fase da Venezuela, isso passou. Talvez o problema da imigração seja tão grande, a gente está só olhando para a imigração americana, mas o que aconteceu na Venezuela foi muito grave e parece que não vai ter grandes repercussões para o futuro, né, Lorival? Principalmente porque o Nicolás Maduro não suscita grandes simpatias, É uma figura, vou usar uma palavra aqui um pouco pesada, mas quando você se lembrar das dancinhas que ele gravou, é uma figura um pouco patética, assim, para um presidente. Então, e a forma como ele acabou sendo capturado e retirado de lá também foi extremamente constrangedora para os cubanos que faziam a proteção. Um dos senadores, que é da Comissão de Inteligência, acabou trazendo informações inéditas durante essa audiência, de que 200 militares americanos participaram dessa operação e que ela durou menos de 27 minutos. A gente se lembra que cerca de 100 pessoas foram mortas, incluindo militares venezuelanos e cubanos nessa operação. Mas o fato é que o grande questionamento que se faz, a grande incongruência que se aponta
nessa situação entre Estados Unidos e Venezuela é que toda a argumentação era de que o regime de Nicolás Maduro era uma ameaça para os Estados Unidos e não a pessoa de Nicolás Maduro. Ora, a pessoa foi retirada junto com sua mulher Cilia Flores, mas o regime continua intacto. E o Diosdado Cabello, que é o ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, é indiciado pela justiça americana pelas mesmas acusações que pairam contra o Nicolás Maduro. Então, os democratas, principalmente, apontam essa incongruência, enquanto os republicanos, em geral, apontam o fato de que foi uma operação tecnicamente muito bem sucedida e, aparentemente, o regime agora está cooperando com os Estados Unidos, embora o Serviço Secreto americano tenha apontado que não se pode confiar na lealdade, entre aspas, de Delcy Rodrigues e de que ela vai cumprir todos os objetivos dos Estados Unidos, incluindo abandonar os aliados da Venezuela, que são inimigos dos Estados Unidos, como é o caso do Irã e da China e da Rússia também.